A forma de se usar a palavra how em inglês vai muito além de apenas fazer perguntas. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre esses usos da palavra how em inglês, mas não só isso, eu vou falar também sobre como você pode estar fazendo para decorar como usar o how em inglês de forma mais rápida e de forma mais fácil também. Então assista esse vídeo até o final para não perder nenhuma informação, tá bom? Muito bem, muito provavelmente você já deve conhecer o uso mais comum da palavra how, que seria aquele que é mais usado em perguntas. Por exemplo, how are you, que seria como vai você, how is your new job going, que seria como está indo seu novo emprego. Então esse uso mais comum, que é quando a palavra how ela significa como em português. Mas também existem algumas palavras que combinadas com o how formam outras expressões em inglês. Por exemplo, how much, que seria algo como quanto ou quanta. Então vamos pegar o exemplo da frase how much do you have, que seria algo quanto você tem. Perceba que se você traduzir o how para como e o much para muito ou muita, a frase não teria sentido. Sendo assim, é importante lembrar que existem sim algumas combinações com a palavra how, que elas vão formar uma expressão e que você não pode traduzir palavra por palavra. Outro exemplo de expressão seria how old, que seria algo mais ou menos como quantos anos. Então, por exemplo, na frase quantos anos você tem, seria how old are you? Mas já tem um vídeo aqui no YouTube do canal English Yourself, que inclusive eu vou estar deixando aqui na descrição, onde uma professora ela fala sobre esses usos. Ela lista pelo menos 13 usos da palavra how nesse vídeo. Eu não vou falar especificamente sobre cada um desses usos, porque eu acho que eu estaria falando mais do mesmo e provavelmente minha explicação não seria tão boa quanto a dela. Mas o ponto é, será que você tem que aprender todas essas formas de se usar o how? O ideal seria que sim, só que esse processo ele pode ficar bem mais fácil. E essa sugestão que eu gostaria de passar nesse vídeo para poder te ajudar. Uma forma de você aprender essas formas de se usar o how para que você consiga memorizá-las com mais facilidade. Então no caso você vai estar fazendo o seguinte, você vai pegar cada uma dessas formas como a palavra how é usada e tentar lembrar de frases que você já usa em português com frequência com aquela expressão. Então um exemplo para nos ajudar a entender melhor. No caso do how much, que significa quanto ou quanta, você vai lembrar de frases que você já utiliza em português que tenham essa palavra quanto ou quanta. Então, por exemplo, eu supondo que você diz com frequência em português a seguinte frase: eu não sei quanto dinheiro eu tenho comigo. O que você vai fazer? Você vai pegar essa frase e jogar no Google Tradutor ou em alguma plataforma de tradução se você utilizar. Lembrando também que a tradução às vezes pode sair de forma literal, né? Então é um cuidado que você tem que ter. Mas depois, o que você vai fazer? Você vai pegar a frase em inglês e anotar em algum lugar, seja físico ou digital. Se você utiliza aqueles programas de flashcards, né, fique à vontade para estar anotando neles também. O importante é com que você consiga revisar essa frase depois. E você vai fazer isso para cada frase que você utiliza com mais frequência no seu dia a dia. Mas agora, por que fazer isso? Porque você memorizar o que você mais usa pode ser bem mais útil para você a princípio. Até porque, muito provavelmente, as frases que você utiliza com frequência em português vão ser as mesmas que você vai utilizar em inglês. E também imagina que você passou um tempão tentando decorar uma lista de palavras e frases em inglês, só que no fim das contas você nem utiliza elas com tanta frequência. E muito provavelmente também vai ser bem mais fácil você memorizar frases que você já utiliza constantemente. Inclusive, falando sobre esse assunto, se você quiser acelerar seu aprendizado de inglês, focando no que realmente importa para você se tornar fluente, eu recomendo que você veja o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Mas voltando para o assunto aqui, isso não quer dizer que não é importante você expandir seu vocabulário, mas sim que a princípio, o que pode ser mais interessante é você aprender aquelas frases e palavras que você mais utiliza com frequência e depois ir sim aprendendo aquelas que você não utiliza com tanta frequência assim. Inclusive eu gostaria de recomendar rapidamente uma plataforma aqui, caso você não tenha tantas ideias de frases, que é o site chamado context.reverso.net. Ele também tem um aplicativo, né, tanto para Android como para iOS. Mas como é que ele funciona? Quando você digita alguma palavra ou expressão nele, ele te dá vários exemplos de frases com que aquela palavra ou expressão é utilizada. E você pode estar pegando esses exemplos de frases dali
e memorizando. E a vantagem de você memorizar frases é que você vai aprender a como usar essas expressões em contexto e não apenas aprender essas palavras ou expressões isoladamente. Porque, por exemplo, você pode saber que o how much ele significa quanto ou quanta, mas não saber quais os contextos que essa expressão é mais utilizada e quais os contextos que ela não é tão utilizada assim. Ou seja, acaba sendo bem mais interessante aprender frases e seus respectivos contextos. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando detalhadamente sobre isso, onde eu comento como você pode fazer para anotar e revisar para que você consiga memorizar as palavras ou expressões em inglês mais rapidamente. Eu falo mais detalhadamente sobre os assuntos que eu acabei mencionando aqui nesse vídeo. Caso você tenha interesse em assistir, basta estar clicando nessa tela que vai estar aparecendo aqui no vídeo nesse exato momento. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui e até uma próxima.